Aleluia. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 16. Livro que narrou São Mateus, capítulo 16. É o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 16. O verso 24. Mateus 16, 24. A letra da minha Bíblia é um pouco pequena. E o meu óculos ficou em casa. Então eu vou ler aqui com a letra um pouco maior. Mateus 16, 24. Aleluia. Tu és, Senhor. Mateus 16, 24. Então disse-lhe Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Palavra esta que é viva e eficaz e permanece para sempre. Palavra que é uma espada bem afiada de 2 gumes, que faz separação entre a alma e o espírito, as nossas emoções e o teu espírito movendo no nosso espírito. Então divide mesmo aquilo que precisa ser dividido dos nossos sentimentos para o que o teu espírito tem para falar conosco. Damos liberdade de acesso em nossos corações para ouvir a tua voz, Espírito de Deus. Vem, Senhor, falar conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, fala-nos sobre a cruz, ó Deus. Fala-nos sobre a cruz, Senhor. A cruz, ó Deus. A cruz que era um instrumento de tortura, Deus, mas que o Senhor usou para a glória do teu nome, Senhor. Para nossa remissão, para nossa libertação, para nossa transformação e, mais do que tudo, para nossa salvação. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço e nunca vou deixar de pregar sobre a cruz, Senhor. Eu amo, Senhor, essa mensagem da cruz, porque ela um dia nos redimiu, nos salvou. Sangue de um justo que foi derramado para remir o meu e os nossos pecados. Senhor, leva cativo todo pensamento aqui, ó Deus, e que, Senhor, todo levante, todo intento maligno que se levanta pela parte do inimigo para impedir as pessoas de ouvir e atender, ó Deus, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa ter livre acesso às mentes e aos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. Como eu estava falando, querido, nós estamos vivendo dias extremamente difíceis. Dias onde cada dia explode uma bomba na nossa nação. Cada dia é um político sendo exposto. Eu quero dizer para você, não se assuste. Não se assuste. As taças da ira de Deus se encheram. O Brasil, durante anos, recebeu liberações proféticas. Homens de outras nações vinham aqui e falavam maravilhas sobre o Brasil. O Brasil isso, o Brasil aquilo. O Brasil é um celeiro. O Brasil vai enviar muitos. O Brasil, o Brasil, o Brasil. A adoração do Brasil. E a igreja foi se ufanando. Foi se enchendo. Foi se estufando. Foi engordando. Foi enriquecendo. Foi virando uma potência. Mas, infelizmente, junto com tudo isto, o mundo veio para dentro da igreja. Infelizmente, a ganância no coração de alguns homens começou a aumentar. Infelizmente, o pecado começou a ser normal dentro da igreja. Gente, o pecado continua sendo pecado. Existem coisas da palavra de Deus que são inegociáveis. Não sou eu quem tenho que falar isso, é a palavra de Deus que fala isso. Não adianta nós tentarmos mudar o que está escrito aqui. São coisas que são inegociáveis. Gente, isso não quer dizer que nós vamos odiar as pessoas, nós vamos rejeitar as pessoas, nós vamos abortar as pessoas ou repelir as pessoas. Pelo contrário,
Pelo contrário. Pergunto para você, aonde Jesus a maioria das vezes era achado? Na igreja? Se Jesus viesse entre nós hoje, aonde ele estaria, você acha que na igreja? Aonde ele estaria, querido? Aonde Jesus estaria? Lá no meio da torcida do Corinthians, torcendo para o Corinthians? Não. Quem sabe? Se tivesse alguém lá para ele salvar, ele estaria. Mas era no meio dos pecadores, gente. Viu? Por isso que eu falei da torcida do Corinthians. Era no meio dos pecadores. Era no meio do pecado. As pessoas julgavam Jesus por causa disso. Diziam que ele era um comilão e um beberrão. Esse camarada é um falcatrua. Nos nossos dias diziam isso dele. O cara não tem nada de Deus. Está lá, no meio dos cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram judeus, gente, que cobravam impostos do povo judeu para entregar esse imposto para o povo romano. Mas eles eram tão honestos. O Hilton tinha que pagar R$1.000 de impostos. E eu era o Mateus, o cobrador de impostos. Chegava lá no Hilton e dizia assim: camarada, 2.000 de impostos esse ano. Mas não é 1.000. 2.000. Por quê? 1.000 ia para Roma. E o outro 1.000 ia para onde? O que nós estamos vendo no Brasil hoje é o quê? A mesma coisa, suborno, corrupção. Não mudou nada, gente. Vocês ficam vendo às vezes essas coisas. Uau! Isso existe, desde que o mundo é mundo e o pecado tomou conta da humanidade. Porque o mal entrou no coração do homem e o homem ficou terrível, longe de Deus. Então nós vivemos esses dias que dentro da igreja, passou a ser normal um monte de coisa que é anormal. Passou a ser normal. Sabe? Nós devemos amar o pecador ou a pessoa que tem dificuldade, mas nós não devemos ser coniventes com as opções das pessoas. Vocês entendem do que eu estou dizendo? Nós amamos a todas as pessoas, mas as escolhas que elas fizeram não quer dizer que eu vou viver junto com aquela escolha e ter que dizer, não, ok, isso é normal. Não é normal. Não é normal porque a palavra de Deus diz que não é normal. Leia Romanos capítulo 8 e você vai ver o que a palavra fala sobre isso. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Inflamação de pecado. Terrível, gente. Deus abomina essas coisas. Mas Ele ama as pessoas. E isso é que deixa o diabo endemoniado. É verdade, vocês dão risada, mas é sério. O diabo fica endemoniado, sabe por quê? Porque ele sabe que se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Vocês estão aí ainda, não? Amém? Então não se assuste com isso que está acontecendo no Brasil. É a mão de Deus. Eu estava mostrando para a Jane. Tem um deputado federal, ele é do Exército, do Rio de Janeiro. Ô carioca abençoado. Algumas vezes eu vi aquele homem assumindo a tribuna, como se estivesse num púlpito de igreja. Levantando a sua voz e dizendo, assim diz o Senhor, nação. Assim diz o Senhor fulano, beltrano, ciclano, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser varridos. Deus está honrando o homem dele, o servo dele, porque isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E essa semana Deus fez isso para mostrar que não é A, B ou C, é o alfabeto inteiro. É o alfabeto inteiro que está podre. O sistema está corrompido, gente.
Eu sei porque a gente trabalha numa área de expansão. A gente não põe um meio fio em qualquer lugar quando a gente vai fazer uma obra, sem ter nego vindo pedir as coisas. Então é do mais pequeno ao maior. O sistema está podre. Mas o que tem a ver isso com o que eu estou pregando sobre cruz? Jesus chama os discípulos e diz isso que vocês leram junto comigo. Se alguém quer me seguir, tome a cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Vem e segue. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem já ouviu eu falar sobre isso não responde. Quantas cruzes haviam no Gólgota quando Jesus foi crucificado? Quantas? Claro, um de cada vez, calma. Quantas, gente? Fala aí, Dani. 3? Quem mais acha que é 3? Levante aí a mão, estão em dúvida? 3? Meu Deus, gente. E não tinha cruz nenhuma, Jesus nem foi crucificado. Levanta a mão aí, quantos acham que era 3? Ok. Aleluia. Eu vou dizer para vocês. Havia uma cruz. Pastor, você é louco? Essa foi a sua cara agora. Havia uma cruz apenas naquele lugar. Por quê? Por que então, pastor? Porque haviam 3 homens sendo crucificados. 2 mereciam estar naquele lugar. Era um reflexo da vida que eles viveram. Era a condenação do mal que eles haviam feito. Mas um estava ali e era inocente. Então só havia uma cruz. E hoje eu quero tirar um peso da sua vida em relação à cruz. Tem muita gente dizendo o seguinte: casei com o Zezinho e ele é a minha cruz. Ele é a minha cruz. Ah, pastor, eu fiz tal coisa errada. Agora eu tenho que carregar essa cruz. Eu vou dizer para você, você está enganado. Você casou com o Zezinho porque você quis. Ninguém forçou você a casar com o Zezinho. Você cometeu um pecado e está sofrendo a consequência do seu pecado. Isto não é cruz. Isto não é cruz, gente. Ai, pastor, você não sabe lá no meu mercado, lá no trabalho que eu... Desculpa, tinha que falar do mercado, né? Lá no mercado onde eu trabalho, eu sou tão perseguido por amor a Deus. Aí sim, isso é cruz. Cruz é algo que nós não merecemos. Não merecemos. Não merecemos. E veio sobre nós. Um exemplo. Uma enfermidade. A gente pode prever quando ela vem? Ah, não. Agora eu vou ficar doente. Vou ficar doente. A gente não sabe, gente. Isso sim é cruz. Isso sim é cruz. Por que eu falei dos 500 anos da Reforma? Muitos dos nossos irmãos morreram porque amaram a Jesus e porque falaram do amor de Deus na época em que reinavam as trevas. É só você estudar a história. Não precisa nem ser a Bíblia. Estuda a história lá na escola mesmo. Os anos de trevas. Era o quê? O ano do domínio. Os anos do domínio da igreja. Todos aqueles que se levantavam contra o que a igreja pregava morriam. Mas isso começou lá em Roma. A gente vai lá em Roma e tem um lugar chamado Coliseu. Coliseu. Lá muitos dos nossos irmãos viraram comida de leão. Lá muitos dos nossos irmãos foram queimados vivos. E é interessante, gente, que alguns historiadores falam sobre isso. Quando os irmãos não eram queimados, eram devorados por leões, eles chegavam nos irmãos, as pessoas para recolher os restos dos irmãos, e normalmente a pessoa que estava com o rosto inteiro,
ela estava estampando um sorriso. Quem que está sendo devorado e está sorrindo? É só você ler lá no livro de Atos e você vai entender o que acontecia com os irmãos. Deus, para aliviar a dor deles, abria os céus e mostrava o trono e mostrava o templo que eles eram levados para Ele. Você quer ver os céus abertos? Às vezes nós precisamos morrer. Agora eu quero falar sobre isso. Tem muito vivo dentro da igreja. Muito vivo. Tem muita carne dentro da igreja. Porque Jesus diz o seguinte: quem quer vir após mim, primeiro você tem que ter essa atitude. Você quer ir até Jesus mesmo? Você quer seguir Jesus? Isso é uma escolha individual. Eu não vou conseguir salvar o Caio. Ele é meu filho, eu amo ele demais. Mas eu não vou conseguir salvá-lo. Ele vai ter que ter uma experiência com Jesus para ele subir. Eu posso orar, eu posso ajudar, eu posso cuidar dele. Mas ele vai ter que ter essa experiência. Assim é com você. Você vai ter que ter essa experiência com Jesus, individual. Eu sei que nós queremos salvar todo mundo, mas como que nós fazemos isso? Falando do amor de Deus. Falando para os nossos filhos, para nossa sogra, pela fé, que Deus vai fazer a obra, pelo nosso sogro, pelos nossos cunhados, por todo mundo. Deus vai fazer. Mas a primeira atitude é ir até Jesus. Você quer vir até Jesus? Você quer seguir Jesus? Qual é o segundo passo? Negue-se a si mesmo. Aqui tem muita gente que para e não vai mais. Por quê? Capaz. Eu não vou abrir mão dos meus sonhos. Eu não vou abrir mão dos meus planos. Pastor, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou para os Estados Unidos fazer uma pós. Eu vou ficar muito bem de vida, muito rico. Eu não quero abrir mão dos meus sonhos. Será que é isso que Deus quer para você? O que é o sucesso, gente? Eu queria perguntar isso para vocês. O sucesso está ligado ao propósito. Se você não sabe qual é o propósito da sua vida, possivelmente você está correndo atrás de coisas erradas. A primeira coisa que nós precisamos descobrir é o propósito que Deus nos deu. Qual é o propósito para a sua vida? Qual é o propósito? Para que você nasceu? Para que você nasceu? Senhor, eu nasci para ser um pastor. Glória a Deus. Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa. Eu fiquei alguns anos dando cheque pré-datado para Deus. Dizia assim para Deus: te amo, Jesus. Tranquilo, Senhor. E escapava, gente. Eu sou pastor há muitos anos já. Há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E eu fui assumir uma igreja. De verdade mesmo. O ano passado. São vocês. Vocês são os sorteados para ser minhas ovelhas. Vocês foram sorteados, né? Para caminhar comigo. Mas eu fiquei enrolando, gente. Aí a gente ora e olha para trás e eu vejo que foi Deus mesmo, às vezes, impedindo a gente de fazer coisa precipitada para não se arrebentar. E não arrebentar a vida dos outros. Gente, se eu fosse pastor quando eu tinha 25, 26 anos, misericórdia. Por quê? Porque a gente é impetuoso, maravilha e tal, já vai resolvendo tudo no jeito samirzístico, né, Jane? E daí entorta tudo. Então, às vezes, as pessoas esperam de mim uma atitude e eu não faço nada.
Mas é porque eu não quero agir naquele momento, gente. Então eu oro, eu espero e eu espero para não fazer nada errado. E eu aprendi isso. Negue-se a si mesmo. Quanto de Deus tem aí? Pergunta para você mesmo. Quanto de Deus tem em mim? 5%, 95% eu. Aleluia! Então está faltando bastante Deus ainda. Pastor, eu sou muito espiritual. Top! Já estou com 90% de Deus. Aí você vai olhar a vida da pessoa, o 90% dela é o inverso, né? É 90% dela e 10% de Deus. Mas negar-se a si mesmo. Jesus queria aniquilar a nossa vida quando ele fala isso? Não. O que o resto da palavra fala? Deus tem prazer em realizar os nossos desejos, sonhos, mas é segundo a vontade dele. É simples. Deleita-te no Senhor, espera nele, e ele concederá o desejo do seu coração. Aleluia. O que você pede para Deus? O que você quer de Deus? Pastor, eu quero a salvação do Zezinho, já que eu casei com ele então e ele não está aqui. Eu quero que ele seja salvo. Confie, querido. Querida, Deus vai trazer o Zezinho na hora certa. O teu testemunho e a santidade da tua vida vai tocar a vida do Zezinho na hora certa. Não se preocupe. A gente é muito ansioso, sabe por quê? Quando eu era novinho, eu sou de Curitiba, gente. Eu preciso falar isso porque minha mulher fica braba que eu digo que eu era do sítio. Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba. Nós somos em 6 filhos. Eu sou o terceiro e eu já vim nascer aqui. Mas eu fui fabricado lá em Venceslau Braz, lá no interior. E daí eu vim nascer aqui. Então eu tenho um pezinho lá em Venceslau. Então eu sou do sítio também. Porque eu fui fabricado lá, só vim aqui, né? Nascer aqui. Então eu sou de lá, meu coração, meu amor também é de lá. E eu ia para lá todos os anos e ficava lá 3 meses. Para a gente fazer comida naquele tempo, precisávamos fazer o seguinte. E quem é desse tempo? O pessoal de hoje olha isso e dá risada. Esse pastor, ó. Mas nós tínhamos que ir lá no lugar onde tinha um depósito de lenha. As lenhas eram redondinhas, né, Célia? Aí você tinha que ter um machado bem afiadinho, cortar bem aquela lenha em 4, fazer ela virar um cavaco. Não é o cavaco, é um cavaco de lenha mesmo. Bem legalzinho, daí você tinha que... Alguns já tinham num baú, né? Do lado do fogão de lenha, um baú, que abria a tampa do baú e pegava a lenha, já estava ali. Mas às vezes a lenha não estava ali, estava lá fora. Então você tinha que ir de noite buscar lenha. No escuro. Então você tinha que preparar a lenha para fazer a janta. Tinha que preparar a lenha, daí você tinha que pegar umas grimpas de pinheiro ou umas palhas de milho seco, lá no paiol. E normalmente quando você chegava no paiol de noite, o que acontecia? Rato, né? E quem tinha medo de rato, misericórdia. Não queria ir no paiol buscar as palhas. Mas a gente ia, pegava aquelas palhas, colocava a lenha, colocava a palha, acendia o fósforozinho, acendia uma palha e ficava fazendo o que ali? Demorava para acender aquele fogo. Mas depois que acendia, cozinhava a noite inteira, não é? Cozinhava a noite inteira. Porque daí com o fogo de uma brasa, acendiam outras. Gente, você é uma brasa. Você é uma tocha na mão de Deus. Não sei porque eu estou falando isso, mas eu estou falando que você é o fogo de Deus na terra. E o que acontece? Daí você preparava aquela comida. Demorava. Hoje em dia, você pega a comida do freezer da geladeira, que já está pré-pronta. Você comprou da
Sadio da Perdigão, a Jane ama, né? Porque tem bastante sódio. Minha esposa é nutricionista, por isso. Tem bastante sódio, então você pega aquela lasanha da Perdigão, pré-pronta, e vai lá no micro-ondas. E põe lá, 5 minutos. Pim, e sai. 5 minutos. Você não corta a lenha, você não pega cavaco, você não pega grimpo, você não pega palha, você não acende, você não assopra, você não faz nada. E em 5 minutos você volta lá, pim, deu aquele sininho lá do micro-ondas, tira, serve assim, ainda faz um merchandising, né? Oh, tá aqui, tá prontinha a comida. Tá prontinha a comida. Nós somos imediatistas, é isso que eu quero dizer para você. Nós acostumamos a ter as coisas fáceis. Por isso que nós não temos paciência para esperar o agir de Deus na nossa vida. Por isso que a gente não quer negar a nós mesmos. Por isso que nós não queremos abrir mão da minha vida para entregar ela para Deus. Porque se eu entregar, é por 10 minutos. Porque se Deus não agir em 10 minutos, acabou, eu pego de volta. Ah, Deus não agiu mesmo? Gente, eu tenho 30 anos de conversão. 30 anos. Agora, com 18 anos, eu tenho 47 anos. Em dezembro eu faço 48. 30 anos eu esperei para assumir o ministério. Imagine se eu desistisse. Vocês não teriam o privilégio de me ter como pastor. Glória a Deus. Tudo para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Se eu desistisse, seria outro. Deus não vai parar a obra. Se não fosse eu, seria outra pessoa. É isso que eu quero dizer para você. Deus não descarta ninguém. Mas Ele quer te usar no momento e no tempo dEle. E não no seu. Tem muita gente. Aí agora vamos pegar o solteiro. Senhor, eu quero a Maria. Aí Deus responde, a minha glória te basta. A minha graça. Senhor, eu não quero a graça, é a Maria que eu quero. As meninas, Senhor, eu quero fulano. Mas não é ele que eu tenho problema. Não, mas é ele que eu quero. E o que acontece? Às vezes nós caímos. Nós caímos. Porque não era aquilo que Deus queria. Isso alegra o coração de Deus. Aí alguns vêm e perguntam ainda, aonde estava Deus quando aconteceu isso comigo? E eu vou dizer para você, no mesmo lugar que você deixou, você não foi perguntar para Ele? Agiu por conta? Hoje de manhã nós estávamos conversando, gente, para comprar um sapato, nós precisamos orar, não é, pastor Paulo? Senão o bico de ferro escangaia o pé, né? Para comprar um sapato, nós precisamos perguntar para Deus. Ah, pastor, você é maluco? Não, gente. É nas mínimas coisas que Deus quer mostrar a graça dele. Sabe o que acontece? E já aconteceu, eu já vi isso na vida da minha esposa, e já vi isso na minha vida. Passar às vezes numa vitrine e ver alguma coisa e dizer assim, puxa, Senhor, nem fala, pensa, eu queria tanto isso. Deus se alegra disso, gente. Porque você pediu para a pessoa certa. O que aconteceu? Poucos dias depois vinha um negócio, está aqui, ó. Eu trouxe um presente para você. E era o quê? Aquilo que ela viu no shopping. Passou por lá. Nós estamos pedindo as coisas para as pessoas erradas. Nós achamos que os homens podem responder nossas inquietações. Nós achamos que os homens podem nos trazer as respostas. Nós achamos que os homens têm a solução para os nossos problemas. Não tem! Não tem, é somente Deus pode responder as nossas perguntas. Somente Ele pode te aquietar o coração. E como que Deus responde? De 3 maneiras. Sim. Não. E espere. As 2 últimas ninguém quer ouvir. Todo mundo quer ouvir uma palavra profética dizendo assim, eis que te digo, filho amado, querido, você é lindo, e você é isso, e você é aquilo. Agora quando diz assim, ó, se convertam,
raça de víboras, hipócritas, fariseus, falsos religiosos. Ninguém. Isso não foi para mim, isso foi para o irmão ali, ó, aquele picareta. Mas é para mim. O confronto vem para mim. Sou eu que preciso ser colocado na frente do espelho todos os dias para negar a mim mesmo. Eu preciso negar a mim mesmo. Para quê? Para que ele cresça e eu diminua. João Batista estava em pleno ministério, batizando um monte de gente. E eu fico pensando, o pastor João, joga no peito do pastor aqui que o pastor resolve. Estou batizando, estou ficando bem sucedido. Vou até comprar agora um helicóptero para mim de um deserto para o outro, para pregar lá. Ele sabia o propósito dele. O que aconteceu? Quando Jesus vem para ser batizado, o que ele fala? Importa que ele cresça e que eu diminua. Você está disposto a fazer isso? Ah, Deus! Se nós fizermos isso, Deus vai nos engrandecer. Pastor, mas João Batista perdeu a cabeça. Perdeu. Mas o galardão que ele tem no céu, eu quero alcançar. Mesmo perdendo a cabeça, eu quero viver o que ele está vivendo hoje. Negue-se a si mesmo. O que ele falou? A minha igreja está a trabalho dele. A igreja dele é maior do que a minha. Hoje em dia tem pastor que diz o seguinte: a minha visão, o meu ministério, a minha igreja. Gente, o corpo de Cristo é um só na terra. Só existe uma igreja, uma só, que vai ser levada. Não tem placa nenhuma que vai subir. Vocês ficaram tudo orgulhosos da placa que a gente pôs aqui, né? Ficou linda a placa, porque nós estamos 1 ano e pouco sem placa. Mas essa placa vai ficar aqui. Não vai subir. Só vai subir quem tiver remido, lavado e comprado pelo sangue do Cordeiro. Terceira coisa, tome a cada dia a sua cruz. Lembre-se disso. Cruz não é consequência de erro que você fez. Não vem com conversinha mole para cima de mim, dizendo que você está sofrendo, que isso é uma cruz. É consequência de pecado. É consequência de decisão errada. É consequência de atitude errada que você fez. Isso não é cruz. Isso é semeadura e colheita. Plantação e colheita. Plantação e colheita. Quer mudar? Muda a plantação. Qual é a semente que você tem plantado no reino de Deus para colher coisas espirituais? Eu vou te dar 3 sementes que nós temos. 3. Então, são várias, mas eu vou te dar 3. A primeira semente que nós temos, a palavra. O que nós falamos é uma semente. O que você tem semeado através da tua conversa? Você se reúne para tomar um chimarrão e para falar do irmão, deu até rima, aleluia. Chimarrão do irmão, aleluião, glória a Deus. Quem que vai descer lá, o Espírito Santo? Não, querido. É isso mesmo, Espírito do Anticristo vai vir e vai tomar a tua língua. E você vai, ser usado por ele. Isso é uma semente. Isso é uma semente. Cuidado com o que você fala. Você é uma autoridade na terra. Se você decretar alguma coisa, Deus faz. Você é uma autoridade. Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. A maldição já vai vir. Não precisa você amaldiçoar ninguém. Eu vivi numa situação em que nós não tínhamos Deus quando a gente era novinho e eu era terrível, gente.
terrível. Eu cheguei a quebrar um cabo de vassoura nas costas de uma minha irmã. De tão bonzinho que eu era. Ó, gente, criançada, ó, vocês tomam cuidado com o que eu estou dizendo. Não quer dizer que vocês têm que repetir isso, não. Só estou dando um testemunho negativo da minha vida. Segunda coisa, uma vez, uma das minhas irmãs pegou um alicatezinho bem legal nas minhas costas e me deu um beliscão assim. Olha como que nós éramos perturbados mesmo. Na nossa casa reinava o inferno. Ela me beliscou com o alicate assim. E aí um dia nós estávamos brincando, 2 ou 3 dias depois nós estávamos brincando, e eu tive a oportunidade de pegar ela. Gente, eu ia matar a minha irmã. Sabe o que eu fiz? Dei um mata-leão nela. E apertei. E apertei. E ela não conseguia se livrar, porque eu estava por cima. Ela já estava esmorecendo no meu braço, gente. Esmorecendo. Quando eu levei um pedala Robinho na orelha e caí de cima dela. Isso é o quê? É o demônio agindo dentro da nossa casa. Eu estou falando isso com tristeza, eu não falo isso com alegria. Se você, pai, disser para o seu filho que ele é burro, que ele é imbecil, que ele não presta para nada, que ele começa as coisas e não termina, vai acontecer isso. Mas daí o que vai acontecer? Vai repetindo isso. Nós temos a tendência de repetir isso. Peça para Deus livrar você dessas coisas. Peça para Deus tirar você dessas coisas. Eu ouvi, gente. Eu ouvi isso. Você é fogo de palha. Começa e não termina. Mas eu, puxa vida, falava, Deus, isso não pode ser verdade. E aí eu comecei a olhar as coisas que eu fazia, realmente estava assim. Aí eu disse, basta. Chega. Daqui para frente eu vou começar. Vou até o meio. E do meio eu vou até o fim. E Deus tem me honrado. Mas eu tive que lutar para quebrar isso. Pai, abençoe teu filho. Sabe por que o judeu é o povo, um dos povos, é o povo mais próspero da terra? Sabe por quê? Porque todo o tempo os pais abençoam seus filhos. Em todo o tempo eles põem a mão na cabeça dos filhos e dizem, você é um vencedor, você é um abençoado, você vai vencer, você vai alcançar, você é dono da promessa, você é herdeiro da promessa. Então hoje eu quero dizer para você, tomar a cruz é isto. Recuse as coisas antigas da sua vida. Negue-se a si mesmo e recuse essas coisas. A cruz é você ser perseguido por amor a Deus. É algo que você não merece, mas que acaba acontecendo. Eu tenho um amigo no mercado e eu tenho discipulado aquele menino. E tem sido tremendo, gente, o que Deus tem feito na vida dele. E a esposa dele é contadora de uma prefeitura daqui da região metropolitana. E o que aconteceu? Ela, como contadora da prefeitura, deve assinar a contabilidade. Só que tem coisa errada acontecendo lá. Os orçamentos têm processos que devem ser respeitados. Você tem, na prefeitura ou em qualquer órgão, você tem que empenhar o recurso. Você tem que lançar a despesa e daí a despesa cair. Isso tudo dentro de orçamento. Funciona assim, gente, bem organizado. E o camarada está pulando etapas. E ela denunciou, dizendo que não ia assinar. O que começou a acontecer? Perseguição. Por quê? Porque ela disse, eu não faço coisas erradas. A Bíblia é o meu meio de vida. É quem dita minhas normas de viver. Não faço isso. Aí veio a perseguição. Isso é o quê? Isso é cruz. Se vocês forem chamados, perseguidos, humilhados por amor a mim, se alegrem. Se alegrem. Não negocie
o inegociável. Tem um pastor amigo meu de uma grande igreja, gente. E um grupo de políticos veio e falou para ele assim: fulano, você quer fazer um hospital, né? Tá. Nós temos 20 milhões para você fazer o hospital. 20 milhões. Só que você precisa trazer notas de 40. Alguns até iam dizer: oh, que bênção! 20 milhões, pastor. Pega logo. Faz aí o hospital da Vila Verde. Sabe o que o pastor falou? Não. Eu não quero. Se você disser que vai me dar 20 milhões, eu vou te apresentar notas de 20 milhões. Ah, então não tem negócio com você. Então não tem negócio. Porque o dono da obra não é ele. É Deus. E se tiver provisão para vir, virá. Virá. Não pense porque você dá um dízimo gordo que você é o cara da igreja. Eu vi muitos anos, nesses 30 anos. Gente, eu fui num lugar no interior aí. O irmão foi mostrar a igreja para mim. Que lindo. E era o dono da igreja. Esses tijolos daqui, irmão. Tá vendo aí essa igreja bonitona? Foi a casa que eu não construí para mim. Esse é um coração de alguém abençoador? Sabe o que ele queria dizer? Ó, quem manda aqui dentro, camarada, sou eu. Eu que construí isso. Quem dá o salário do pastor é o meu dízimo. Deus não divide a glória dele, querido. Não queira ser estrela aqui em cima. Só tem uma estrela aqui nesse lugar. A estrela de Davi. Só Jesus. O grande problema das igrejas é que está assim, ó, uma constelação para tudo que é altar. Vamos lá que vai ter show do fulano de tal. Aí eu pergunto. Não vou nem perguntar. Cuidado com a idolatria, meu irmão. A idolatria não é só aquelas coisinhas lá em cima, penduradinho, não é só isso não. Às vezes são pessoas na nossa vida. Cuidado com a idolatria. Ah, eu quero tirar uma foto com ele. Cuidado. Cuidado. Isso é idolatria, querido. Isso é idolatria. Está cheio de idólatra dentro das igrejas por aí. Cheio de idólatras. Vou dar um exemplo para você. Comprei um carro zero. E pus ainda o decalque nele. Propriedade exclusiva de Jesus. Aí o pastor diz para você: irmão, precisava ir lá em tal lugar buscar os irmãos. Daí você lembra do caminho, da estrada de lama. E dos irmãos com aquele pezinho bem limpinho entrando dentro do seu carro. Aí você diz assim: pastor, não, desculpa, no meu carro não. No meu carro eu não posso. Vai sujar, né, pastor? Você sabe lá, né, tem situação assim. Então, irmão, tire aquele decalque do seu carro. Porque ele é Deus para você. Não quer dizer que você tem que lenhar teu carro. Não é isso, gente. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus. O carro é para servir você. E não ao contrário. Não ao contrário. O carro foi posto para Deus para ser bênção na nossa vida. E não ao contrário. Quarta e última coisa, gente. Siga-me. Siga-me. Você está disposto a seguir Jesus? Você está disposto a seguir Jesus? E se Jesus disser para você assim: deixa eu achar alguém aqui. Jean! Oh, Jean, meu segurança. Deus está aumentando meu nível de segurança aqui na igreja. Glória a Deus. Jean, Deus está te mandando lá
para o Afeganistão para ser missionário. Siga-me. Ah, pastor, Afeganistão não. Eu não vou lá não. Manda outro no meu lugar. Eu abro mão. Mas eu vou dizer para você, não existe lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Você pode estar lá no Afeganistão. É mais seguro do que estar aqui, no Xaxinquistão. Num Baraquistão, né? Naqueles lugares, né, Jean? Porque Deus vai estar com você. Às vezes nós vamos perder a vida, irmãos. Mas perder a vida por amor de Deus, nós ganhamos. Nós achamos. O grande problema é que nós não perdemos, nós não queremos perder. Nós queremos só ganhar. Pega a piazada aí e diz assim, ó, vamos jogar bola. Ah, irmão. Divide, Dani, a piazada ali. Vira uma guerra dentro de campo, ninguém quer perder, não. Pastor, vou dar uma no meio daquele irmão lá, porque eu não quero perder, não. Ninguém quer perder, gente. Mas o que Jesus nos ensinou é o contrário. Perde. Perde para ganhar. Morre para viver. A matemática de Deus é diferente. A estrutura de Deus é diferente. Lá fora, o mundo diz, ver para crer. E o que Jesus diz? Crer para ver. É diferente. E qual é melhor seguir? Siga-me. Eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir Jesus.